Fala pessoal, promessa e eu cumpro a promessa. Hoje é dia 14/8/2024, né? Eu havia feito um vídeo no dia 13 elogiando os trabalhos de manutenção, né? E eu prometi, tá aí, né? O brinde, o presente, a manutenção da Silver, o dia 8, que eu adorei. Eu queria, na verdade, compartilhar o que eu senti, o aprendizado. A matéria é muito importante e as pessoas estão viajando e falando, ai, eu não sei tal ponto de processo civil. São 24 questões de Portuga, meu velho. Acorda. Você tem de passar na prova e ser nomeado. Pega a prova, tá aí no descritivo, faz, tenta resolver, sem arrogância, tá? Ai, tem que ser questão inédita, de banca eu já vi tudo. Se viu tudo, então acerta todas, né? Cadê? A arrogância precede a queda. Faz a prova, assiste o diabo da correção, tá? E depois deixa escrito aí pra mim, o que te falta? Já acabou o intensivo, curso de teste, manutenção? E eu espero que vocês estejam comigo no dia D. Professor, eu vou estar no presencial, bacana. Então nós vamos estar junto aqui, ó, né? No teatro, tal. Eu quero um abraço, hein? Tem gente que, aliás, vai fazer online e me falou, não, eu vou passar, nem seja para te dar um abraço. Então eu espero. Mas tem a turma que vai fazer online. Dia D, gente. Gente, dia D é obrigatório, porque é o dia que as dicas vão aparecer direto para a prova. Claro que, pessoal, muita gente vai só para comer, né? Enfim. Pessoal, professor, desculpa, eu tô caindo de paraquedas aqui. O senhor tá dando uma manutenção? São 18. Eu tô entregando para vocês, porque a manutenção, como é que é? As pessoas têm que entender uma coisa. Eu, por exemplo, se fizesse faculdade à noite e tal, eu não faria no horário. Eu faria depois da manutenção. Por quê? Porque eu posso assistir em outra velocidade e tal. Mas quem gosta de fazer, ela começa às 7 horas da noite, vai até 19h50, o aluno faz, manda o gabarito. Não tem constrangimento, é pelo número, não tem ID. Depois é gerado um ranking. Tem gente que gosta de ficar entre o ranking, entre os 50. São muitas pessoas que fazem, tá? Mas é um trabalho mais aprofundado, é o aluno mais, vamos dizer assim, experimentado, tá? E aí das 20 horas em diante o professor entra e corrige com relatório na mão, de acerto e erro. Claro que se ele tem um relatório, ele consegue movimentar a aula mais rápido ou mais devagar, a depender da questão. Baixou o simulado, você manda lá bonitinho e depois assiste por vídeo. O que é legal é que mesmo quem assiste depois se dá muito bem. Por quê? Porque de repente você vai só naquilo que errou, que acertou, enfim. Tá bom? Pessoal, eu tô tentando sempre manter um contato com vocês, porque eu sei que essa estrada é solitária, a gente precisa estar junto e nós vamos juntos com vocês até o altar. Nós vamos fazer tudo para que vocês tenham uma excelência. Com vocês, manutenção de ouro da Silvia Ferreira. Parabéns, professora Silvia, ficou muito louco, tá? Eu tenho 2 professores, né, e tenho muito orgulho de todos os meus professores, mas de língua portuguesa, tanto o professor José Maria quanto a professora Silvia têm feito um trabalho brilhante. Eu só tenho a agradecer e agradecer toda a equipe do meu querido NEAF. Beijo para vocês, vamos para a manutenção. Vamos lá, pessoal. Deixa eu só acertar minha vida aqui, boa. Tiramos, gabarito liberado, professora bateu com medo agora que vai começar a correção. Som e imagem estão ok, olha ela. Estamos vendo e ouvindo e cá estou eu. Daqui a pouco o assistente vai colocar aqui. Mas eu fiquei chocada com duas questões especificamente. Tivemos pessoas que gabaritaram, feliz estou, já sabem qual é o vinho, né? Cabernet Sauvignon chileno. Depois eu passo o CEP e o endereço. Boa noite, Lilian. Descobri com essa prova o que é um fonograma. É porque você é novinha, Karina. Não me espantaria se você dissesse, Silvia, eu não sei o que é um fax ou um telégrafo. Caraca, tô feliz. Boa, 11h15. Depois aí o meu assistente vai abaixando aqui para eu dar uma olhadinha. Vamos lá, sem mais delongas? Vamos. Errei 2, senhor. De 15, 2, vamos fazer. Faz a proporção aí, regrinha de 3. Se 24 está para 100, 15 está para... Então, 15 equivale a quantos por cento da prova?
O ideal seria sempre aquilo que eu falo, para você falar assim, respirando aliviado, 24 questões, né? O global aí, 24 questões. Você dizer para mim, errei. Na verdade, legal seria se você dissesse, acertei todas. Mas a média aí, para a gente ficar assim, vou respirar aliviado, de 24 acertar 22, né? Errei 2 também. Então, vamos fazer aí, quem é bom da matemática, faz para mim aí a proporção, né? A regrinha de 3. Se 24 é igual a 100, 15 é quanto? Eu sou péssima em matemática, também não vai dar para eu fazer, tá? Coloca para mim, por favor, aqui aquela tabelinha e a gente vai ver o que acontece com a questão número 1. Número 1. Ó, a letra D, 76,4%. Aí você fala que tá, quem errou porque foi em qual? Tirando, né? Então, se a gente fosse fazer um primeiro lugar, o gabarito, e depois segundo lugar, ficou a letra A. E a gente vai descobrir por quê, tá? Bom, nós já sabemos o que significa o título. Porque você fez a leitura, você sabe que é a música de um nome de uma música de 1900 e Jesus escrevendo na areia, né? A historiografia, a história, a escrita da história dessa música popular brasileira no Brasil consagra a gravação da canção pelo telefone de 1916, de autoria de Ernesto dos Santos Donga. Claro que eu fui buscar essa música, né? A imagem, inclusive, é em preto e branco. A Hebe Camargo é jovem nesse vídeo a que faço referência. E Mauro de Almeida, com uma marca, deixa eu só tirar aqui, como um marco, comparação da história cultural brasileira. Ok. Então, essa música é um marco cultural. Há uma série de elementos importantes que justificam. Você não consegue imprimir para mim, né, esse barato aqui para eu poder tirar da, senão eu não consigo ver o comentário deles. Há uma série de elementos importantes que justificam a escolha desta canção. Você fala, entre tantas canções, por que esta? Aí você fala assim, cara, a letra desta música, então, tá vendo aqui? Cuja letra, a ideia de posse. Quando eu falo para você, faça uma leitura minuciosa, é sobre isso, tá? Cuja letra, então, a letra da música, o que tem de importante? Ela é uma crítica. Você fala, uma crítica como? Uma crítica ferrenha? Não, ela é bem-humorada, tá? Que aí faz menção a um chefe de polícia carioca que está combatendo jogos de azar na cidade. Como baliza, muita gente levou ferro aqui na baliza. Balizar é diferente de basilar, ok? Baliza, lembra dos 2 cones? Você fazendo a baliza para tirar a carteira de motorista, você tem ali uma referência. Então, você fala assim, bom, eu posso ir até aqui, você vira aqui, olha aqui, tá? Entenda isso. Basilar vem de base, aí é o chão, ok? Estou adiantando já, porque eu dei uma olhada aqui. Então, como baliza, é uma referência da música popular urbana. Um deles é a canção propositada do autor de registrar a autoria. Então, volta lá. Um deles o quê, Silvia? Existe uma série de elementos importantes para a gente trazer à tona essa música. Só que um deles é a ação propositada do autor de registrar a autoria da composição. 2, tem outro? Tem. A indicação de samba no selo de disco, do disco. Disco, ó, gente, coisa antiga. Gênero ainda indefinido, porque a gente está lá no século XX. Tudo bem? Ao registrar a partitura, né, o desenho lá com as cifras ou com as notas da canção, lá na Biblioteca Nacional, Donga ultrapassa. Então, ele fala assim, olha, ele está à frente do seu tempo. Por quê?
porque ele ultrapassa os tradicionais limites da criação coletiva e anônima da música popular da época. E ele assume uma postura de compositor modernoso, ele é moderno. Por quê? Porque assegura direitos e retorno financeiro sobre a composição. Tudo bem? O manuscrito para piano de Pelo Telefone é registrado na Biblioteca Nacional em novembro de 1916. Tudo bem? Então, a historiografia da música popular no Brasil consagra a gravação da canção Pelo Telefone em 1916, de autoria de Ernesto dos Santos e Mário de Almeida, como um marco da cultura brasileira. Avança lá. 1916, mês em que também surge a primeira edição comercial da obra. Logo em seguida, são realizadas 3 gravações na Casa Edison, baseadas nesses registros públicos, nesses a que já fiz referência. A primeira e a terceira são apenas gravações realizadas, são gravações instrumentais, só tem instrumentos, realizados pela Banda Odeon e a Banda do 1º Batalhão da Polícia da Bahia. A segunda gravação, ela é interpretada pelo baiano e acompanhada somente de cavaquinho e violão. É sucesso de carnaval em 1917. Aí volta lá. Pelo Telefone estão presentes registros modernos da música popular. Então, modernidade é a palavra-chave, né? Quando ele fez esse registro lá no século XX, a gente estava falando em modernidade, que aparecem de modo manifesto apenas na virada dos anos 20 e 30, ok? A saber, o gênero samba urbano, só em 20 e 30, composto por autor conhecido, só entre 20 e 30, registrado em partitura, ok? Gravado em fonograma e com ampla divulgação e popularidade. A canção inicial, portanto, fecha o texto, conclusão, uma nova fase na produção musical da música a ponto de se transformar em uma espécie de mito fundador do gênero samba. Fechou? Fechou. Quantas pessoas fizeram o simulado? Eu já fiz essa pergunta também, não sei. De novo, questões da VUNESP? Já não basta ter sido assim no simulado? Oi? Como assim? Pensei que seriam questões inéditas. Quer dizer, então, que o aluno não pode resolver as questões mais atuais? Espera aí, mais atuais? Entregador de lanches. Eu estou vendo aqui na minha tela VUNESP 2024. Você quer fazer questões de que ano? Quer dizer que o aluno não pode resolver mais questões atuais nos sites sob pena de não poder aproveitar os materiais. Não entendi essa crítica. De novo, questões da VUNESP. Eu acho que a prova é elaborada pela VUNESP, né? A prova do TJ. Então, a gente trabalha questões da VUNESP. Não tem sentido eu pegar uma FCC, uma FGV, uma banca CESP, que é outro estilo. A gramática é a mesma, mas o estilo, a gente estuda o estilo da banca. Questões inéditas, essa questão de 2024. Então, eu não sei qual é aí a sua crítica, se você puder ser mais específico. Tudo bem? Gente, pegamos aqui o fio da meada e vem para cá. Questão de número 1. Com base no texto, é correto afirmar que a canção Pelo Telefone, está dizendo aqui na alternativa A, é o primeiro. Essa música é uma graça. Eu ouvi um pedacinho, mas eu fiquei mais encantada com a juventude da Hebe Camargo. É o primeiro samba criado no Rio de Janeiro, sendo por esse motivo considerado o primeiro samba urbano. É isso que está no texto? Não sei. Volta para o texto, eu encontro assim. Um deles é a ação propositada do autor de registrar a autoria da composição. Outro, a indicação do samba no selo do disco. Gênero ainda indefinido. De novo, ainda indefinido. Mais uma vez, ainda indefinido no século XX. Então, é o primeiro samba? Não, a gente tem o registro, mas esse estilo ainda é indefinido. Tudo bem? Eu acho que depois da minha aula, eles disponibilizam um material marcado, tá? Gente, eu não faço
questão autoral, até porque é o mais do mesmo, gente. A banca não muda, o perfil é esse, tá? O que eu falei antes das questões. Eu falei, se nós tivermos novidade, olha, uma novidade. Isso aqui é mais do mesmo, tá? Mais do mesmo. Vem para a letra B. Marca o surgimento do primeiro carnaval de rua. A canção marca o primeiro carnaval de rua? Não, o texto diz, a segunda gravação, interpretada por baiano, é acompanhada somente de cavaquinho e violão, e é sucesso no Carnaval de 1917. Então tá, a gravação da canção não marca o primeiro carnaval. Por quê? Porque é a segunda gravação que marca. Referi-me ao fato de os alunos mais adiantados na preparação já terem resolvido as questões mais atuais da banca. Assim, já saber a resposta das questões propostas. Bom, eu vou corrigir aqui, depois ao final eu comento essa conversa aqui do nosso amigo, tá? Bom, apresenta o primeiro caso de conflito autoral do país. Temos conflito autoral? Não. Ao registrar a partitura da canção na Biblioteca Nacional, ele ultrapassa os limites da criação coletiva e anônima da música e assume a postura de compositor moderno. Não tem nenhuma treta aqui, né? Nenhuma treta. Vamos lá. Segue o jogo. Vamos lá para a letra D de jeans, que é o gabarito. A canção pelo telefone tem sua autoria registrada? Check. Certo. O que diferencia de sambas anteriores? Sim, porque a gente estava nos primeiros passos do samba, que eram de criação coletiva e sem autoria definida. Aí o cara falava assim, opa, peraí, eu vou me colocar como autor, eu vou registrar esse direito autoral. Está no texto. Silvia, põe aí o texto, a parte. Ao registrar a partitura da canção na Biblioteca Nacional, Donga ultrapassa os limites da criação coletiva e anônima da música popular da época e assume a postura de compositor moderno, que assegura direitos e retornos financeiros sobre a composição. Lindamente acertada a questão. Eu só queria saber aqui qual é a porcentagem de acerto. Acho que eu já falei 76, alguma coisa, né? A letra E diz assim, possui gravações. Todo mundo que eu falo, 76,1%. 15% foi na A. Aí eu não consigo justificar o que vocês acharam na letra A. Vamos só concluir a letra E. Possui gravações anteriores ao seu registro autoral? Não. É inédita, né? Com intérpretes como Baiano e a banda Odeon, contradizendo a teoria de que a obra seria de Donga. Não fala disso, está falando que essa composição é dele, ele foi lá e gravou, e foi lá e registrou os direitos autorais. Muito obrigada, Tatiane. Vocês gostaram das questões, está tudo top, né? Deixa eu só ver. É o primeiro samba criado no Rio de Janeiro, sendo considerado o primeiro samba urbano. Então, quem errou essa, que foi 15, alguma coisa, esqueceu do gênero ainda indefinido, tá? Ele colocou o selo no disco, né, dizendo, ó, é um samba, mas a gente não tinha uma definição já quadradinha ou redondinha, como queiram, dizendo, olha, isto é samba, tá bom? Gênero ainda indefinido. Grifa isso no texto, ok? Professora, está perfeito. Temos que resolver questões da banca mesmo. Ainda por aqui, dúvidas estão esclarecidas e ajuda muito, pelo menos na minha opinião, lógico, respeitando os colegas, claro. Gente, eu vou usar sempre questões da banca, até porque a gente tem um universo de questões, a gente tem que pegar o perfil da banca. A gente tem um acervo de questões de 2024, tem questões, tem provas, por exemplo, que a gente nem tem ainda nos sites que você usa para realizar questões. Depois eu vou dar a minha opinião pessoal, se vocês me permitirem, mas ao final, tá? 2, a gente tem 56% de acerto. Eu achei pouco, baixo. Por quê?
Silvia? Porque a gente tem dividido aí 8,4% na letra A, 8,9% na letra B, 19% na letra D. Só a letra E que ficou com 1%. Bom, entre os elementos da modernidade. Então, gente, você olha lá e fala assim, por que esse cara e por que essa música eles estão recebendo a música e o autor da música, eles estão sendo carimbados como modernos. Quais são as características que me permitem dizer que isso é moderno? Eu vou dizer, bom, peraí, deixa eu olhar. Encontram-se de acordo com o texto. Elementos, modernidade identificados na canção. A crítica irônica às autoridades. A crítica é irônica? A crítica não contém ironia. A crítica, de acordo com o texto, ela contém humor. Então, existe diferença entre uma crítica irônica e existe uma diferença entre crítica bem-humorada e uma crítica exacerbada e uma crítica leve, uma crítica sem fundamento, uma crítica bem fundamentada. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma crítica bem-humorada. Ironia não é humor, ok? Então, letra A está fora, E 8,4 foram nela. Vou para a letra B, de bola. A existência de partitura e manuscrito para piano. Ok. Instrumento praticamente ausente nos sambas mais tradicionais. Olha o recorte que eu fiz lá abaixo. Pelo telefone estão presentes registros modernos da música popular, então isso é um aspecto moderno, que aparecem de modo manifesto apenas na virada dos anos 20 e 30. A saber, o gênero samba urbano só em 20 e 30, composto por autor conhecido, registrado em partitura, gravado em fonograma e com ampla divulgação e popularidade. A canção inicia, portanto, uma nova fase de produção no país, a ponto de se transformar em uma espécie de mito fundador. Tudo bem? Do gênero. Então, a existência de partitura e manuscrito para piano. Isso quer dizer que antes deste registro nós não tínhamos partitura, nós não tínhamos manuscrito para piano, e é por isso que ele fez o seu nome e elevou a música, essa música em questão, ao patamar de modernidade? Não, né? A gente está dizendo aqui que estão presentes registros modernos, a saber, eles foram enumerados lá no texto. Tudo bem? Tudo bem. O Daniel, amostradinho, já gabaritou, né, Daniel? Para estar colocando o gabarito aqui, ou já saiu, não sei. Vamos lá, mas deve ser porque ele gabaritou, parabéns. Letra C. As gravações em fonograma, bateu, tem fonograma aqui, né? Feitas pela Casa Edison e a extensa divulgação da obra. Por quê? Porque ele foi lá e falou assim, peraí, eu vou ganhar dinheiro, eu vou registrar, eu vou colocar como autoria minha. Tá aqui, então, esse é o gabarito, autor e partitura registrados. Não quer dizer que antes disso não tínhamos partituras, não tínhamos instrumentos, nós não tínhamos o registro, nós não tínhamos o direito autoral. Fechou? Acertei a questão, mas fiquei com muita dúvida. Não encontrei no texto a informação de que as gravações feitas na casa de Edison foram de fato feitas em fonograma. Está escrito aqui, ó, pelo telefone estão presentes registros modernos da música, registro, a palavra-chave, registro, da música popular que aparecem de modo manifesto apenas na virada dos anos de 1930, a saber, o gênero samba urbano composto por autor. Registrado em partitura, registro, de novo, palavra-chave, registro, gravado em fonograma e com ampla divulgação e popularidade. Ou seja, portanto, conclui, só o portanto elemento conclusivo,
uma nova fase de produção musical no país, a ponto de se transformar em uma espécie de mito fundador do gênero. Por quê? Porque ele foi lá e registrou. A palavra-chave é registro. Fechou? Boa. Eu não consigo entregar, como que é? Enxergar que a Casa Edson fez as gravações em fonograma. Gente, está no texto aqui, as gravações em fonograma. O gênero samba urbano composto por autor, registrado em partitura, gravado em fonograma e com ampla divulgação e popularidade, lá na Casa Edson. Não está no final do texto? Vamos voltar para o texto. Vamos lá. Pelo telefone estão presentes registros modernos da música popular, de modo manifesto, apenas na virada dos anos 20 e 30, a saber, o gênero samba urbano, composto por autor conhecido, registro. Tudo bem? Acho que os colegas ficaram em dúvida com a 2, uma vez que ele também fala sobre elementos. Acredito que a segunda na prova era uma pegadinha total, né? Porque, volta lá de novo, a historiografia da música popular consagra uma música feita em 1916. Ela foi composta, escrita, o cara lá tomando um café, eu vou compor essa música, tá? Pelo telefone, em 1916. Aí tem vários elementos que justificam o marco. Por que a gente marca culturalmente essa música? Por quê? Tem vários elementos. Você vai falar assim, bom, a letra é crítica e bem-humorada, está falando lá do chefe de polícia, está falando dos jogos de azar. Ela é uma referência na música popular. Aí um deles é a canção propositada do autor de registrar a autoria da composição. Outra a indicação do samba no selo do disco, que ainda era indefinido. Ao registrar a partitura da canção na biblioteca, Donga ultrapassa os limites da criação da música popular e assume a postura de compositor moderno. O manuscrito para piano pelo telefone é registrado em 1916, mês em que também surge a primeira edição comercial. Logo em seguida, são realizadas 3 gravações. Então, vamos lá. O que ele faz primeiro? Ele registra, depois ele grava, tá? Registra, depois grava. Estão pegando aqui o fio? Baseados nesses registros públicos, tá vendo? Com base nos registros públicos, eu vou gravar. A primeira e a terceira são apenas gravações com instrumentos, lá na Casa Odeon e a banda do 1º Batalhão. A segunda gravação, interpretada já por Baiano, é acompanhada somente de cavaquinho e violão e é sucesso em 1919. Aí o final do texto, pelo telefone, agora ela já está registrada, ok? Popular aparecem de modo manifesto apenas na virada dos anos 1920 e 1930. A saber, o gênero samba urbano, já registrou, lá em 1916. Composto por autor conhecido, Donga já é conhecido. Registrou em partitura, registro, palavra-chave. Gravado em fonograma. Por quê? Primeiro registra, depois grava. E popularidade, ampla divulgação e popularidade, porque é um marco da nossa cultura popular brasileira. Portanto, caros alunos, uma nova fase da produção musical do país, a ponto de se transformar em uma espécie de mito fundador. Registra, grava e depois começam as produções. Fechou? Então, vamos lá. Boa, Samuel, valeu. Vamos lá. Vamos para a terceira? Vamos. Deixa eu ver a terceira aqui. 79% foram bem. A maioria teve assim 3%, 2% de acerto, tá? Na letra D da 2 foram 19%. Eu achei alto, muito alto. Prova alto nível, sim. Eu amo a língua portuguesa, é a matéria que mais amo estudar. Obrigada, Cibele. Fala da Casa Edson, mas não fala que eles utilizaram fonograma. Como não fala, gente? Está escrito aqui, pelo telefone estão presentes registros modernos da casa popular, da música popular, que
que aparecem de modo manifesto apenas na virada dos anos 30, a saber, o gênero urbano composto por autor. Vocês têm que pegar a linha cronológica. Primeiro, ele está lá tomando um café, fala assim, compõe uma música. Fala, quer saber? Ninguém nunca registrou, ninguém nunca ganhou dinheiro, vou pegar e vou registrar isso aqui autoral. Registrou, gravou. De 1920 a 1930, aliás, em 1916, começam as gravações. Primeiro só com instrumento, depois, tá vendo a escala? Primeiro só com instrumento, depois vem a voz. E aí é o ápice em 1920 e 1930, quando a gente tem aí as gravações, as partituras registradas, e os instrumentos e o fonograma. Fechou? Vamos para a terceira. A terceira todo mundo foi bem, todo mundo já sabe, que é um ponto de referência. Aí só o que me chamou a atenção foi uma galera pequena que foi para a letra C, né? 7,2 foi na A, não, 79 foi na A, na letra B 3%, na letra C 5,9%, na letra D 4,7% e na letra E 1,3%. Então, em segundo lugar, a gente ficou com a letra C, obstáculos. Então tá, a expressão baliza da música popular brasileira. Pega todo o contexto, toda essa história trabalhada a partir da música pelo telefone, ela é feliz, ululante e saltitante ou ela é de cunho negativo, crítico, mal-humorado? Você fala, não, é feliz, olha, é um marco cultural. Então, a palavra-chave é aquilo que eu bato com vocês sempre. Gente, palavra-chave, palavra-chave. A música popular, se foi o primeiro registro, se foi o primeiro direito autoral, se foi o primeiro selo lá do samba, é um ponto de referência da música popular urbana, realizada a partir de então. Ou seja, depois desse sucesso, nós tivemos tantos outros, mas não antes deles. Tudo bem? Essa palavra baliza, ela vem da topografia. Quer dizer, sinalizar através de balizas, marcas num terreno, no momento em que se pretende fazer um levantamento, você vai fazer um levantamento topográfico, você vai usar como referência aquelas marcas, tudo bem? Quando você vai estacionar seu carro lá na autoescola, que você está aprendendo, você vai usar como referência de espaço aqueles cones, tudo bem? Por que não a letra B? O auge de popularidade já atingido por uma música popular. Cara, mas a gente está falando o tempo todo que ela é o início, no princípio. Volta lá para Gênesis. Haja luz, houve luz. Haja samba, houve samba. Haja registro, houve registro. Haja direitos autorais, houve direitos autorais. Tudo bem? Então, não é que ela atingiu o pico. Ela vem como um marco, com dois elementos importantes. Estou tirando aqui dois, mas tem outros elementos citados no texto. Se o texto é de caráter positivo, temos aqui um elemento cultural, um samba como referência cultural. Isso não é um obstáculo, isso não é um aspecto negativo. O cara não sofreu para fazer o registro, o cara não sofreu para garantir os seus direitos autorais, ok? Então, aqui em segundo lugar, seria o erro aí os obstáculos. Por que obstáculos? Em que momento ele sofreu? Cadê o sofrimento dele? Ok? Na letra D, o início da popularização de um ritmo antes restrito a onde me mostrem em qual passagem do texto nós temos referência a classes sociais mais baixas. Tudo aquilo que não tem no texto, seja com o mesmo vocábulo ou com sinônimos, palavras que façam parte do mesmo campo semântico, você não pode considerar sua cara. Em que momento falou de classe social baixa? Não falou, tá? E aí a letra E, a base que músicos devem usar para fazer samba. Ele não escreveu uma cartilha, ele escreveu e registrou um samba.
que nem era chamado de samba, porque a gente estava começando a falar sobre samba. Beleza? Prof, questão 4. Vamos para a questão 4 agora. Vamos lá. Então, letra A, ok? Questão 4. Estou aqui. Questão 4. 50% foi no gabarito e 23,2% foi na letra E. Vamos saber por quê? Vamos. Ok. Suas aulas são excelentes. Muito obrigada por seus ensinamentos. Muito obrigada, Barauluc. Roberto da Costa, viajei. Prof, a questão 4 é sobre regência. Vamos lá. Cenário alternativa que reescreve o trecho de acordo com a norma padrão, mantendo o sentido. Professor, é sobre o quê? Qualquer coisa. Ah, como assim qualquer coisa? Você não pode responder assim, posso? O próprio comando da questão disse, de acordo com a norma padrão. Mas qual? Porque a gente tem lá 327 itens a serem estudados, todos. E outra, o mais agravante, você tem que reescrever respeitando a gramática e mantendo o sentido, ok? Ah, entendi, Silvia. Então tá, de cara, ó a importância de se fazerem questões da banca. Por quê? Porque alguém olhou para essa questão e falou assim, nossa, nunca tinha visto o verbo existir? Nossa, nunca tinha visto o verbo haver? Nossa, eu nunca tinha visto um verbo transitivo direto acompanhado de ser, que é pronome passivador, portanto tem sujeito e o verbo tem que concordar com ele. Ninguém é pego de surpresa quando estuda questões da banca. Aí você fala assim, ah, mas é questão nova, eu já fiz. Pega uma questão de 2023, 2022, 2021. Eu gravo para o NEAF provas desde 2012. Eu nunca vi uma prova de concordância, no caso aqui, que não apareça o verbo existir e haver, gente. Então, tanto faz. Eu poderia ter pegado uma prova de 2012, 2013, 2014, 2015. O que muda é só a frase. Eu poderia colocar, existem uma pessoa, existem um funcionário, existem um conjunto. Você fala assim, tá tudo errado, R$2, 3 pãozinhos, as brusas, problema. O que vocês têm que marcar é, opa, tem verbo existir. Se tem verbo existir, eu tenho que ficar atento. Então, vamos lá. O que existe, considerando que o verbo existir, ele não transita para um complemento, o que vem após, porque ele vem sempre numa inversão sintática, tá? Pelo menos para a banca VUNESP, você tem o sujeito colocado depois. Porque se o verbo não pede complemento, o que está colocado depois, poderia ser antes, mas aí ficaria muito fácil, é sujeito. E qual que é a regra geral de sujeito? Ué, ele manda, ele é o ser supremo, tudo bem? Ele é o suprassumo dos elementos da sintaxe. Então, ele vai obrigar o verbo a concordar com ele. Como que existem uma série? Não é uma só. Então, existe uma série de elementos importantes. Esta série de elementos importantes, elas justificam a escolha. Percebe aqui o nosso pronome, que retoma por referência um elemento anteriormente apresentado? Então, eu vou desmembrar. Elementos importantes justificam a escolha desta canção. Aí você vai falar, Silvia, não, é uma série de elementos, é uma série de elementos, tá? Então, se a gente for fazer a concordância com série, essa série de elementos importantes justifica a escolha desta canção. Esta canção, ó, elemento referencial, esta canção possui uma letra, a qual é uma crítica bem-humorada ao chefe de polícia. Esse policial, ó, o policial combate os jogos de azar na cidade, ok? Então, existem vários elementos que justificam a escolha ou uma série de elementos importantes que justifica a escolha, como
baliza como referência da música popular brasileira. Tudo bem? Deu para entender aqui o verbo existir? Tem, tá. Então, você pode pegar qualquer prova. Vai aparecer o verbo existir, vai dizer 2 reais, 3 pãozinhos, brutos, problema, ok? Então, o problema não é o ano da prova. O problema é, não vou mudar a banca. Isso jamais. Eu vou mandar um material com a banca, sei lá, FHC, o pedagógico vai falar, professora, eu vou ouvir um áudio do Alessandro fazer, professora, TJ é VUNESP, você está há tantos anos com a gente e não aprendeu isso? Ponto 1. Ponto 2, independente do ano, vai aparecer o verbo existir, ok? E o verbo haver que está aqui na letra B, ó. Ah, e o verbo haver eu posso trocar pelo existir? Posso. Existem vários elementos, mas como aqui eu tenho o verbo haver, então ele tem que ficar no singular. Por quê? Ah, porque ele é impessoal, né? Ele não tem sujeito, mas ele tem objeto. Professor, desculpa atrapalhar, mas nossa, o em cuja letra, na letra B, me pegou demais. Achei que estava errado. Em cuja letra, vamos achar aqui o referente. Vamos lá, devagar, ó. Há vários elementos importantes, ó. Vou ler fazendo já a substituição. Os elementos importantes justificam a escolha desta canção. Em cuja letra, ou seja, na letra desta música, há uma crítica bem-humorada. Você conseguiu entender até aqui? Quem falou aqui o baile? Desculpa se eu estou falando errado. Você consegue entender que o cujo é uma relação de posse. Fechou? Fechou, entendi. Os olhos da mulher. Então, a mulher cujos olhos. Só que dentro da oração iniciada pelo pronome relativo, cujo, cuja, cujos e cujas, você tem que olhar se existe um elemento que vai pedir preposição. Por exemplo, a mulher cujo olhar me encanta, não vou colocar. Mas se eu mudo a mulher cujo olhar me encantei, está errado, porque quem se encanta por alguma coisa. Então, por cujo olhar me encantei. Tudo bem? A gaveta da cômoda. Então, a cômoda em cuja gaveta coloquei os meus documentos. Então, eu coloquei os meus documentos na gaveta da cômoda. Fechou? Então, dentro aqui, eu estou entendendo que na letra da música, há uma crítica bem-humorada. Como é que eu analiso, como é que eu percebo a existência de uma crítica bem-humorada? Eu olho na música. Então, é na música, na letra, na canção que tá. Então, eu estou olhando assim, a tabela, ou a nota dos alunos em cuja tabela, percebe? Então, a nota de vocês estão aqui, em uma tabela, em um documento aparecendo. Então, é na tela que eu estou vendo o ranking de vocês. Deu para entender a circunstância de lugar? Fez sentido, sim. Obrigado pela explicação. E é o baile. Desculpa aí. Professora, suas aulas me ajudam muito. Eu não sabia de gramática. Gratidão. Faço o que amo, de coração, de verdade, sem nenhuma ironia. Poderia trocar o cuja por sua? Não. Só se você invertesse. A letra, e não é sua, né? Sua, deixa eu só entender. Há vários elementos importantes que justificam a escolha desta canção. Ponto. Em sua letra, há uma crítica bem-humorada. É que o sua, primeiro, olha aqui para mim. O sua, ele não vai não vai fazer twin na tua cabeça. Você concorda? Que aí você está simplificando. E qual que é o papel da banca? É complicar. Porque a gente já não se dá, a gente já não vai com a cara do pronome cujo. O que a banca vai fazer? Vai colocar uma preposição antes do cujo, para fazer exatamente isso que ela está fazendo com vocês. Então, pode usar o sua? Até pode.
apesar do pronome seu, sua ser sempre ambíguo, né? Porque eu nunca sei de quem é, o que é de quem aqui. Mas não é, o objetivo da banca não é passar a mão na cabeça de vocês, é complicar mesmo, tudo bem? Mas deu para entender aqui a circunstância de lugar, né? Então, na letra da música, é uma crítica bem-humorada ao chefe de polícia. Aí, ó, o chefe de polícia combate os jogos de azar. Estão entendendo que é o chefe que combate? Então, esse que retoma o chefe de polícia e já emendo. Esse chefe de polícia, ele combate os jogos de azar na cidade, como referência da música popular urbana. Tudo bem? Agora não erro na prova. Show de bola, Carol. O importante é isso. Podemos usar qualquer preposição antes do cujo ou cuja se dentro da oração subordinada você tiver um elemento que pede a preposição a, ante, após, até, com, contra, de, gente, para, preparar, por ser, sobre, trás, você vai colocar. Tudo bem? Aqui, no caso, é uma referência de lugar. É na letra da música que eu encontro a crítica bem-humorada. Tudo bem? No caso que eu citei, a mulher, eu me apaixonei pelo olhar da mulher. Então, a mulher por cujo olhar me apaixonei. Tudo bem? Eu poderia fazer referência ao olhar desta mulher. Então, a mulher a cujo olhar faço referência. Qualquer preposição. A mulher de cujo olhar gosto. Depende do elemento. Você pode usar qualquer uma das 18. Das 17, porque o per está fora de moda, né? É isso que eu estou acabando de explicar, Bruna. O em está fazendo referência à ideia de que, eu vou transcrever, eu vou traduzir. Há vários elementos importantes. Parou. Tudo bem? Primeira oração. Esses elementos importantes justificam a escolha da canção. Parou. Só que aqui eu tenho um cuja, então começa uma outra oração. E o pronome cujo, cuja, cujos e cujas, ele faz uma ponte, ele conecta. E aí, nós usamos como, no dia a dia, a gente fala assim, a letra da canção. Só que a banca não vai falar a letra da canção, porque o objetivo é esse, é causar discórdia. Então, ela inverte e coloca o possuidor e depois a coisa possuída. Tudo bem? Então, há uma crítica bem-humorada. Tá vendo? Na letra da música, há uma crítica bem-humorada. Ah, entendi, Silvia. É na letra da música, na letra é em mais a. Então, tá. Só que eu não estou usando a letra da música, eu estou falando a letra, aliás, a canção em cuja letra existe uma crítica. Existe uma crítica bem-humorada na letra da música. Deu para entender? Fechou? Obrigada, estudante NEAF. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá. Olha lá, de novo. Aí você fala assim, Silvia, eu não caio mais, nunca mais na vida. Existe. Existe. O que existe? Existe elemento. Mas é um só? Não. Existem elementos. Se tem aqui elementos no plural, regra decorada na cartolina amarela, sujeito no plural, verbo no plural. Tudo bem? Cujo não pode ter eco. Cujo, cujoá, cujoos, cujoás. Fechou? Bruna, se você não entendeu, dá um grito aí. Bom, já achei, né? Elementos importantes. Esses elementos importantes justificam a escolha desta canção, em que a letra é uma crítica. Tá vendo aqui, ó? Cadê a ideia de posse? Em que a letra é uma crítica bem-humorada? Então, tudo bem. É a letra da canção. Tudo bem? Então, eu posso pôr um ponto final aqui. Vamos fazer o seguinte. Ponto final. Na letra. Aliás, aqui poderia ser até aqui, ó. A letra é uma crítica bem-humorada. Só que eu não estou conectando as ideias. Se eu quero conectar as orações e estabelecer uma relação de posse, tem que ser o pronome cujo. Fechou?
Agora eu vou para a letra A, D de jeans. Há um conjunto, lindo. Verbo haver no singular, independente do que temos depois, porque neste verbo não poderíamos pluralizá-lo, porque ele não tem sujeito. Há um conjunto de elementos importantes em que se justificam a escolha desta canção. Então, ó, é nos elementos importantes, porque o que? Ele está voltando para quem? Para elementos importantes, tá? Então, os elementos importantes justificam ou são justificados a escolha desta canção. Nestes elementos importantes são justificados ou é justificada a escolha. Aqui tem outro erro, ó. Em que se justificam a escolha. Como assim justificam a escolha? Se a escolha é justificada, então se justifica a escolha desta canção, cuja letra é uma crítica bem-humorada ao chefe de polícia carioca. Referente, ó. Vocês sabem decor os pronomes relativos? Que, quem, qual, onde, cujo, quanto. Tudo bem? Então tá, olha aqui, presta atenção. Quando eu olho para o onde, já tem que acender a luz e falar, cara, eu vou voltar para o meu elemento anterior, porque pronome relativo retoma por referência um termo antecedente, exceto o pronome cujo, que estabelece uma relação de posse. Aí eu olho para o policial e, assim como eu estou olhando para vocês, eu quero saber, policial é lugar? Não. Então, você não pode usar o onde. Tudo bem? Ao chefe de polícia que estava na praça, onde combatia os jogos de azar. Aí tá lindo, porque praça é lugar, mas polícia não é lugar. Fechou? Vou para a letra E. Existem diversos elementos importantes que justificam a escolha desta canção. Com uma letra cuja crítica é bem-humorada ao chefe de polícia carioca. Parou. Esse carinha aqui, ó, ele volta para quem? Acabei de falar. Volta para o polícia. Então, é fácil quando esse elemento, na oração adjetiva, vai exercer função de sujeito. Então, o que você faz? Você lê, no lugar do pronome relativo, você lê o elemento. Então, você vai dizer, o policial, aliás, o chefe de polícia carioca, ele combate os jogos de azar na cidade. O chefe de polícia combate os jogos de azar. Para e me responde qual é o elemento dentro desse período que eu vou ler, no qual, aliás, combate os jogos de azar, ou o qual combate, ou no qual combate os jogos de azar na cidade. Em que elemento, qual desses elementos exigiriam a preposição em, que foi colocada aqui, ó, antes do qual? Você vai falar assim, não tem. Então tá errado, isso é erro de regência. Pelo número de comentários aqui, o que você vai anotar aí? Estudar, regência e pronome relativo. Existe uma relação. Para quem tem o curso online, eu faço, inclusive, quando nós estamos falando de regência, lá no finalzinho de regência, eu falo sobre a relação que há entre pronome relativo e regência. Por quê? Porque se dentro da oração subordinada existe um elemento que pede preposição, você joga essa preposição para antes do pronome relativo. Tudo bem? Fechou? Porque o cuja da letra D está certo? Se em cuja... Não, a letra D a gente jogou fora, na verdade, pela aberração do onde, tá? Há um conjunto de elementos importantes que se justifica, ou os elementos importantes são justificados, ou o conjunto de elementos
é justificado a escolha. Tá vendo? Aqui o problema está também nesse verbo aqui, ó. Porque se justificam, quem justifica, justifica algo, certo? Certo. O que está sendo justificado? A escolha da canção. Escolha da canção, escolha singular, justificam, está no plural. Tudo bem? Há um conjunto de elementos importantes, tudo bem? Nesses elementos importantes se justifica a escolha dessa canção, cuja letra é uma crítica bem-humorada. Tudo bem? Cuja letra. Então, a letra da canção é uma crítica bem-humorada. É diferente do que nós vimos na letra... cadê? Letra B. Em cuja letra há uma crítica. Existe uma crítica na letra. A letra é uma crítica. Tudo bem? E não há uma crítica. Já estou falando que a letra sujeito é uma crítica bem-humorada. Logo, não tem nenhum elemento que peça o uso da preposição. Fechou? Não adianta. Questão de pronome relativo com regência, eu sempre é. Para com isso, Samuel. Tem um mês para a gente ir. Veja 5 sinais de que você precisa. Esse de está errado? Não. Quem precisa, precisa de algo. Quando que usa ou não? Sempre usa. Sempre usa. Porque dentro da oração subordinada, você tem a exigência da preposição, que vai sempre para antes do pronome relativo. Tudo bem? Então, vamos embora. Então, a letra E, o probleminha está aqui, ó. Só esse aqui. Se é o chefe de polícia, ele combate os jogos de azar. Não há nenhum elemento que peça a preposição em. Esse o qual exerce a função de sujeito do verbo combater. Tudo bem? Função de pronome relativo, inclusive. Vamos embora. Letra B de bola é o gabarito. Vou para a questão 5. Pelo amor, hein? Vamos lá. Gente, 71%. 3, 2, 7. Por que 7%? Por que 7% foi na letra B? Vamos lá. A canção inicia... Lembra que eu falei, quando a gente fez a leitura do texto, voltou ao texto várias vezes? Esse, portanto, não está no fim, não é o último parágrafo. Então, a gente está fechando o parágrafo. Portanto, está faltando vocês fazerem a cartolina amarela de preposições e de conjunções. Portanto, por isso, então, assim, são conjunções que fecham uma ideia desenvolvida nos parágrafos anteriores, é elemento conclusivo, ok? Quando eu uso no entanto, na cabeça de vocês tem que vir assim, mas porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, oposição, adversidade, ressalva, tudo bem? Além disso, isso é soma. Além disso, ademais, também, ok? Porém, se você sabe a família do adversativo, o que eu sugiro que você o faça, saiba, porque a banca gosta. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Sabendo disso, o que você faz? Você vai assim, no entanto e porém, nem vou olhar. Por quê? Porque isso aqui é adversativo e a questão não pode ter duas respostas. Quando eu falo a canção inicia além disso, eu não estou inserindo mais uma informação, eu não estou somando. Eu estou trazendo à tona o fechamento da ideia exposta, a conclusão. Ainda assim, mesmo assim, embora, conquanto, a despeito de concessão. Então, essa aqui, ó, de grátis, é pois. Tudo bem? Acontece, tá, acontece. Porque, além disso, é conclusiva. Muito bem. Vamos para a próxima? Aí, aqui está o cara triste que tem problemas com as cartas. Por quê? Pelo andar da carruagem, deixa eu só olhar aqui meu horário. Tá, vamos lá.
Pelo andar da carruagem, ele é da minha geração para lá. Ele já está lá, né? Numa régua de 30 centímetros, ele deve estar lá no 28, 29. Por quê? Porque ele tem saudade das cartas. O prédio dele também não deve ser modernoso, porque tem escaninho de madeira para correspondência. Fechou? Então, ó, tudo isso você vai extraindo. Isso é interpretação de texto, ok? Não escrevo cartas e, portanto, tá vendo, ó? Qual que é a conclusão? Se eu não escrevo, também não vou receber. Ou se eu recebo, não é com tanta frequência. Mas, quebra de expectativa. Todas as vezes em que entro em casa ou dela saio, lindo isso aqui, hein? Você não pode falar assim, quando eu entro ou saio de casa, porque quem entra, entra em, e quem sai, sai de. Por isso que o texto está lindo aqui, ó. Entro em casa ou dela saio. Regências diferentes, verbos diferentes, preposições diferentes, tem que respeitar direitinho a regência dos dois. Já é um vício, tá vendo? Ele vai lá e abre a caixinha e dá uma olhada. Se não há nada, caso não haja nada para mim, há 2 ou 3, existem 2 ou 3 segundos em que me sinto infeliz. Tá triste, tadinho, despojado de amigos, desprovido de amigos. Está faltando amigo. Em uma idade, ó que o cuja. A órbita desta idade se estira para fora de todas as surpresas. Assim, então, fechando o parágrafo, a própria ausência de novidades se transforma no meu susto cotidiano. Por que ele se assusta? Eu digo, cara, de novo, não tem ninguém escrevendo para mim, que tristeza. Tá. Às vezes, no entanto, mas porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, a chatice postal, a monotonia, essa rotina sem fim da minha vida é interrompida. Olha, ele recebe uma carta. Mas fala, nossa, hein? Tá podendo. De amor? Não. De casamento? De literato? De morte? Rasgo os envelopes com uma certa fúria trêmula. Por quê? Porque a surpresa é quando ele recebe carta. E aí você fala, bom, se são raras as cartas, quando recebe, não deve vir coisa boa. Procuro nas linhas a máquina ou manuscritas uma absurda palavra definitiva que aclarasse o mundo, mudasse o rumo da minha vida, me fizesse rico, louco, feliz para sempre, dono de um segredo que fosse terrível e me tornasse, dentro das minhas modestas boas maneiras, o mais sinistro dos homens. Ó Deus, qual é a palavra-chave? Mas, de novo, quebra de expectativa. As cartas são mensagens pálidas de homens tão desorientados e ignorantes quanto eu. Mesmo naipe, mesmo nível. Se muitas vezes falam a linguagem da amizade a um coração triste, sempre me decepcionam porque não trouxeram a única e desconhecida palavra que espero. Não tem nada que eu espero na carta deles. Por quê? Porque eu sou aquele personagem de um romance inglês, meio ridículo, meio patético. Eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, que retarda de todos os modos o momento de despedir-se dos amigos, na esperança insensata de que um deles alguma vez fosse chamá-lo a um canto e dizer-lhe claro e duramente o que era a vida e como se devia viver. Eu sei? Não. Ou como Hélio Pellegrino, que me confessou nunca ter escutado sem emoção a campainha do telefone. Lembrou-me de, isso aqui já é para vocês guardarem também, né? O me tem sempre que estar associado à preposição de. Lembro-me de outras cartas. Quais? Explico, 2 pontos. As que recebi em uma ilha deserta chamada internato. Tudo bem? As cartas de amor e de um amigo. Hoje são poucas as que chegam até mim. Ninguém me ama. Ai, que tristeza. Ninguém me escreve. Com exceção, justiça seja feita, gerente do banco, que pontualmente me manda notícias de 3 em 3 meses.
é um tadinho abandonado. Tudo bem aqui a leitura para vocês? Vamos pegar a questão de número 6. Questão de número 6, 84% acertou. A gente tem pequenos erros, 1,3, 2,5 e 1,7. A partir da leitura do texto, Silvia, o que é para olhar? O conteúdo do texto. Pode extrapolar? Não. Tem que ser fiel ao texto? Tem. Ler é dar sentido ao texto. Muito bem. Viajar com ele traz uma melhor compreensão. É o que eu falo. Você vai, você perdeu tempo. Não, ganhei. Porque agora, tudo que extrapolar eu já sei. A partir da leitura do texto, o nosso abandonado acredita que as cartas escritas à mão têm caráter mais pessoal do que... Ele fala isso. Olha, eu gosto mais das cartas escritas à mão. Ele fala ou um ou outro, seja datilografado ou... Olha, datilografado, coisa de 1902 também. Tá datilografado? Ok. Tá escrito à mão? Ok. Ele não tem nenhuma relevância, ou ele não dá nenhuma relevância para aquilo que é ou não escrito à mão. Ele reconhece ser insensível, o cara está sofrendo porque ele não recebe uma carta. Como que ele é insensível? Como um conhecido seu que se mostrava indiferente. Mentira, o cara levava uma surpresa a cada toque do telefone. Vou para a letra C. Admite não ter a mesma sabedoria e firmeza em suas decisões, como aqueles com quem se corresponde, os mesmos que escrevem para ele têm o mesmo perfil. As cartas são mensagens pálidas de homens tão desorientados e ignorantes quanto eu. Isso é um elemento comparativo, grau comparativo de igualdade, não tem mais nem menos, tudo bem? Também não é relativo nem absoluto. Vou para a letra D, que é o gabarito. Recebe cartas com teor distinto daquelas que recebia quando era um interno e mais benquisto por outros. Veja o que diz o texto. Eu fiz também. Ô, Tati, vamos juntas. Vamos dar as mãos. A gente já passou dos 20 na régua de 30, hein? Recebe cartas com teor distinto daquelas que recebia. Diz o texto. Lembro-me de outras cartas. Outras. Já não tem, percebe? Já dá um sinal aqui de que alguma coisa vai mudar. As que recebia em uma ilha deserta chamada internato. Amor, amigo. Só que hoje, tá vendo? Então, no passado, amor, amigo. Hoje, as poucas que chegam até mim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me escreve, só o gerente. Só o gerente que lembra dele. Gerente vai mandar carta de amor? Não. Gerente vai mandar carta de amigo? Não. Mas no passado ele recebia? Sim. Então, tá lindo, né? Gabaritão. Letra E. Não encontra cartas no escaninho do prédio por ser uma época em que o telefone ganhava popularidade, misericórdia a Deus. No hall do edifício tem 7 escaninhos de madeira para a correspondência. Como é que não encontra cartas no escaninho? Porque agora a vibe é telefone. Não tem isso. Tudo bem? Ele é antigo, prédio antigo, tem lugar para receber. Só que ele faz menção ao amigo que também, cada toque de telefone para ele é uma surpresa. Tudo bem? Maioria aqui. Esse é um taurino dramático. Nossa, muito chorão, né? Pelo amor de Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Tinha um desenho que falava isso, né? Então, dedinho, sem nenhuma surpresa, vamos para a próxima questão 7. Cuidado com isso. Com o que, Silvio? O conteúdo eu achei fácil, enunciado. Por quê? Porque primeiro ela pede um sinônimo, ok? Que isso, guerreiro? Identifiquei-me com um rapaz. Não recebo mensagem de WhatsApp. Olha, eu, se fosse você, ficaria feliz. Ó, sinônimo e depois um antônimo. Vamos lá. Questão 7. 66%. Baixo. Bem baixo o número. Bastantes pessoas foram na A. Provavelmente porque não fizeram essa observação. Primeiro eu quero um sinônimo. O que é despojado? Tudo bem? O que é despojado?
Ah, ele se veste despojadamente. Olha, ele tem um look despojado. Descontraído serve, destemido não serve. Destituído, só se for destituído de luxo, sei lá, de detalhes, desgarrado de marcas. Aí a gente está extrapolando um pouquinho acerca do campo semântico. Desprovido de luxos, então tá, gostei, deixa essas 4. Só que aí a banca está pedindo o contrário de cotidiano, contrário do que acontece todos os dias. Contrário do que acontece todos os dias. Então, todos os dias, de forma regular. Só que eu quero o contrário, então cai fora. Inóspito, não tem nada a ver. Não é um ambiente acolhedor, é inóspito. Não tem nada a ver. Cotidiano, deliberado. Então, também não é bagunçado o negócio, né? Se não é cotidiano, se não acontece sempre, acontece de forma excepcional. Não entendi por que poucos acertaram. Ah lá, tá vendo? Só vi sinônimo. Cuidado. É exatamente o desenho, Natan. Ó céus, ó vida, ó azar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Tá vendo? Eu falo para vocês. Pode ser o ano que for. Não muda. Qual que é a pegadinha dessa questão? São as palavras que são difíceis? Você fala, não, sou despojado, cotidiano, até uso no meu dia a dia. Qual que é o problema da questão? Você não leu, você foi direto pro sinônimo. Esqueceu de ler antônimo. Tudo bem? Vamos para a próxima. Também não entendi tantos erros. Eu entendi, Tati. Não leram até o final. E olha que nessa prova a banca destacou sinônimo e antônimo. Ela foi boazinha, porque às vezes ela não destaca. Vamos para 8? Vamos. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado foi empregado no texto em que se encontra em sentido figurado. Existem escaninhos de madeira? Sim. De pedra? Sim. De ferro? Sim. Está idealizando? Sim. Literalmente? Sim. Assim, a própria ausência de novidade se transforma no meu susto de todos os dias. Ok, cotidiano. Qual que é o seu cotidiano? Me conta. Eu abro uma carta, ou o guerreiro aqui, ele abre o WhatsApp dele e ele lê uma mensagem pálida. Gente, como uma mensagem pode ser pálida? Só se você quiser extrapolar e dizer para mim, Silvia, que estava acabando a tinta da caneta. Então saiu clarinha, estava pálida. Não é isso, as mensagens pálidas de homens desorientados e ignorantes. Tudo bem? Sou aquele personagem de um romance inglês, alemão, italiano, francês, brasileiro. Notícias, informações. Ok. Então tá. Letra C, eu vou olhar aqui. Gostaria de ver. E vejo 90,7. Ninguém colocou a E, graças a Deus. Nem a A. Mas 0,8 colocou a B e a D. Cotidiano e romance inglês. Literal, no texto. Agora, a mensagem não dá para ser pálida ou corada. Dependendo do teor, vai que seja uma mensagem mais picante, a mensagem vem mais corada. Para, né? Vamos para 9? Vamos. Os vocábulos em destaque tiveram sua posição alterada. Olha para mim, quer dizer, não olha, não vou mudar a tela. Mas pensa aqui, responde alto que eu ouço daqui. Quem são esses caras que estão destacados aqui? Fala para mim, rapidão, escreve aí para mim. Escreve aí para mim. Se a banca mandou olhar para o termo destacado, eu vou olhar para o termo destacado. Você concorda? Ah, concordo. Então tá. Então responde para mim. O que é esse cara? Você fala, Silvia, está ligado sempre a verbo? Eu acho que é pronome, né? Boa. Então, ó, olha o raciocínio. Olhei aqui, e pronome, oblíquo, átono, coladinho no verbo. Ah, colocação pronominal.
não é? O que está destacado é pronome. Então, o que eu olho? O que eu vou olhar? Se antes do verbo transforma, antes do verbo decepcionar, antes do verbo confessar, antes do verbo lembrar e antes do verbo amar, tem palavra atrativa. Na letra A, não tem, porque novidades é substantivo. Substantivo não é atrativo e o verbo não começa a frase, e o verbo não está no futuro. Aí você fala, Silvia, qual que é a regra? Não tem regra. Em não havendo regra, qualquer colocação é possível. Então, aqui é o método Tantofas, assinale a alternativa em que a mudança preserva a norma padrão de colocação. Então, tanto faz, novidade se transforma, a ausência de novidade se transforma ou transforma-se, gabarito, letra A. 75%, eu quero saber por que quase 10% foi na C. Bora lá. Letra B. Se muitas vezes falam a linguagem da amizade a um coração triste sempre, sempre é advérbio, palavra atrativa. Ó, vou falar para vocês, eu sou repetitiva no que eu falo. Todas as vezes que eu faço correção de questão de colocação pronominal, eu falo a mesma coisa, gente. Eu falo todo que é palavra atrativa, todo que é palavra atrativa, todo que é palavra atrativa. Por que raios você não lembrou da minha voz e marcou a alternativa C? Não começo frase com pronome, embora falemos. Me ajuda, me abraça, me ama, me escreve, me telefona, me ajuda. Tá, vou para a letra E, ninguém. Ninguém é pronome indefinido. Boa, Tantofas, Bruno, isso aí. Repetição, repetição. Letra A, o gabarito. Bastantes pessoas acertaram, só quem errou a letra C não lembrou da minha voz, que fala todo que é palavra atrativa. Questão de número 10, pede vírgulas. Está bem dividido aqui. 22% foi na A. Puxar a orelha de vocês. Quase 9 foi na B, 3,4 foi na C, 4,2 foi na D e aí 53% foi na letra E. Bora. Como assim ignoramos a palavra nunca? Cadê nunca? Assim a própria ausência transforma-se no meu susto cotidiano. Cadê nunca? Tá. Não entendi a pergunta. Depois você me escreve, tá? Não entendi o seu ignoramos a palavra nunca. Ah, tá. Olha para mim. Olha para mim. Para ser palavra atrativa. Estou olhando para você, Tati. Nunca mais você vai errar isso. Para ser palavra atrativa, a palavra tem que estar antes do verbo. Antes do verbo, nunca depois. Fechou? Antes. Boa. Vamos embora. Sempre é atrativa porque é advérbio. Ok? Vamos para 10. Quem errou a letra A? Vamos saber o que vocês fizeram. O que vocês me aprontaram. Antigamente, ok. Advérbio, apesar de ser de curta extensão, aceita vírgula. Aqueles que recebiam muitas cartas, sujeitão, eram considerados populares, predicadão. Posso separar sujeito de predicado ou sujeito de verbo? Não. Então tá errado. Vou para a letra B. A necessidade de comunicação social, sujeito, promoveu verbo. Quem promove, promove algo, as mais variadas formas de comunicação. Posso separar, Silvia, por acaso a gramática me autoriza a separar verbo de complemento? Não. Posso separar núcleo de adjunto? Não. Espera aí, a letra E? Da 10 você está falando, Pedro? Vamos para a letra C. Caberá a história
Verbo caber é concursístico, eu também falo em aula. Gente, eu durmo tranquila, porque tudo que eu falo cai aqui, ó. Verbo caber, qual que é a regência? Algo cabe a alguém. O que cabe à história? Contar. É o sujeito da oração. Posso separar? Silvia, mas o sujeito está depois do verbo, mesmo assim não pode. Mesmo em inversões sintáticas, você não usa vírgula para separar elementos essenciais e integrantes. Quais sejam? Sujeito, verbo, complemento, complemento nominal e núcleo de adjunto. Ok? Também não vale verbo com predicativo, locução verbal com agente da passiva, não vale. Ok? Vou para a letra D. Uma mensagem de alento de alguém tão desorientado. Então, esse alguém tão desorientado, ele não precisaria. Ou você põe entre vírgulas porque você quer chamar a atenção, ou você diria que é alguém tão desorientado e tudo bem. A característica do alguém está aqui, não precisa vírgula. Quanto você, tão desorientado quanto você, aí ó, por que você está separando isso aqui? Se é um elemento comparativo, aí você vai falar assim, uma mensagem de alento de alguém tão desorientado quanto você é. Ok, não preciso colocar a vírgula, ok? Tão desorientado quanto você. Agora, se eu quero colocar o tão desorientado quanto você, tem que pôr outra vírgula aqui, ó. Aí eu vou para a letra E. O isolamento pode ser deprimente em internatos. O que pode ser deprimente em internatos? O isolamento. E as consequências disso podem ser, vírgula vicária, marcando a elipse do verbo. Então, eu tenho o quê? Silvia, conclui. Orações, duas orações dentro do período, conectadas com o E, com sujeitos diferentes. O sujeito da primeira é isolamento, o sujeito da segunda é consequências. Quando você faz o uso de orações conectadas com o E, sujeitos diferentes, você pode pôr a vírgula. Isso também é figurinha carimbada na banca VUNESP. Depois do E, não. Depois do E, não. Antes do E. Sempre antes da conjunção, a não ser que você coloque duas para marcar um termo interferente. Na E, achei que era o mesmo sujeito. Não. Isolamento e consequências, ó, tá clarinho aqui, ó. Isolamento aqui, consequência aqui. E aí você tem a vírgula que faz menção ao verbo que foi retirado aí, tá? A gente chama de vírgula vicária, é zeugma, né? Quando a gente fala de estilo, é zeugma. Bom, vamos ver o que vocês aprontaram na 11. 78,7. 1,3 foi na E, 2,1 foi na C, 3,6 foi na B, 7,2 foi na A. Vamos ver por quê. Vou pegar a partir do segundo, tá? Embora a ideia de utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para escrever uma carta possa parecer atraente, é uma tática arriscada. Por quê? Quase metade do grupo entrevistado, quase metade, metade singular, grupo singular, esse grupo foi entrevistado, esse grupo, essa metade, o que eles fizeram? Quase metade do grupo entrevistado. Eu estou pulando algum aqui, gente? Revelaram, peraí. Ele usou aqui uma silepse, é? Revelaram. Revela não dá, né? Porque eles já foram entrevistados. Estão me acompanhando? Então, a letra B está fora. Revelavam não é uma ação contínua. Eles já foram entrevistados. Revelou, ok. Revelaram, não sei. Vamos lá. Questão número 11. Você fala assim, Silvia, é metade do grupo. Metade do grupo. Deixa eu só confirmar. Presta atenção aqui. Tá vendo essa questão? É dada. Por quê? Porque se você fizer essa análise semântica
junto com a análise da concordância, não tem alternativa. Porque pensa comigo, a gente está falando de inteligência artificial, aí os espertalhões estão lá mandando a inteligência artificial escrever uma carta. Então, assim, carta. Aí o texto está dizendo que isso é arriscado. Por quê? Porque as pessoas foram entrevistadas e saíram entrevistando. Olha, você já escreveu carta aí? Já pediu para a inteligência artificial fazer uma carta para você? Aí você tem metade singular, grupo singular, entrevistado singular. Aí você fala, Silvia, revelaram e revelaram. Eu já tiraria 3 aqui só por conta do plural. Agora, vamos pegar a questão semântica? Os caras já foram entrevistados. Então, se eu tivesse assim, quase metade do grupo que está sendo entrevistado, neste momento, agora, mas eles já foram, já saiu os dados da pesquisa. Então, eles já revelaram. Ou seja, metade deste grupo revelou. Revelou o quê? Que se sentia ofendida. Por que ofendida? Porque eu estou ornando com metade, ok? Que se sentiam, aliás, que se sentiria ofendida essa metade se descobrisse que recebeu uma mensagem produzida por uma máquina. Do outro lado, o debate entre a preferência por mensagens românticas escrita por humanos ou máquinas ganha. O debate ganha força. Quem ganha força? O debate. Diante desse cenário, especialistas alertam para os desafios, cada vez desafios maiores, né? Então tá, gabarito de jeans. Na questão 10, letra E, não seria correto ponto e vírgula e depois vírgula na elipse do verbo? Não, se não causa prejuízo de sentido, não. Tudo bem? Só se a gente tivesse, por exemplo, o isolamento pode ser deprimente e as consequências. Mas aqui, como eu tenho uma circunstância de lugar aqui, ó, não me causa problema de sentido, de entendimento da leitura, tá? Então, eu não sou obrigada a fazer uma pausa maior. Fica estranho essa concordância feminina. Qual concordância feminina? Revelaram, se sentiria... se sentiriam ofendidas. Porque a gente está voltando para quase metade. Porque a gente está fazendo a concordância com metade, tá? Metade do grupo se sentiria ofendida. A metade ofendida. Ficou estranho. Pegadinha de novo, né? Mas bora que bora. Professora analista, na letra A, 10, vírgulas não são um termo interferente. Letra A da 10. Antigamente, vírgula, aqueles que recebiam muitas cartas. Se você colocar uma vírgula depois de aqueles, aí fica uma oração adjetiva explicativa, mas não tem. Então, eu estou considerando que ela é de natureza restritiva. Portanto, aqueles, e aí que recebiam cartas oração restritiva, vou considerar aposto barra essa oração restritiva toda como um sujeito, eram considerados. Então, aqueles eram considerados. Sujeito. Aí você fala, não, mas eu quero colocar aqui como oração adjetiva. Tem que pôr uma vírgula depois do aqueles, tá? Para ela ser uma oração... para ela ser uma oração de natureza explicativa. Bora para 12? Bora. Exatamente. Pela última palavra, se você começa do fim, já dá para descartar 3. Questão 12. 76%. Não sei por que 9,7% foi na E. Vamos embora. Concessão. Vamos falar. Quais são? Vamos falar juntos aqui, ó. Eu estou escutando vocês dizerem para mim quais são os parentes das orações concessivas, ou quais são as conjunções, qual é a família das conjunções concessivas? Embora, ainda que, mesmo que, apesar de, conquanto, a despeito de e malgrado, que já está em desuso,
ok? Agora vamos encontrar as preposições ou os elementos coesivos dentro das construções. Eu vi um para escrever. Para seguido de verbo no infinitivo é finalidade. De acordo com, segundo, conforme. Isso é uma locução conformativa. Embora, ainda que, mesmo que, malgrado, apesar de, conquanto, lindo, gabarito. Surpreendentemente, de modo surpreendente, isso é modo. E aqui tem uma adição, ó. Enquanto é tempo concomitante. Há cybercriminosos que, conjunção, os cybercriminosos se aproveitam dessa tecnologia para atividades maliciosas. Finalidade também, gabarito letra C. Tudo bem? De qual que você está falando? Maiores está ligado a desafios. Sim, desafios maiores. Diante desse cenário, especialistas alertam para os desafios que são cada vez maiores. Letra B, gabarito, aliás, letra C, gabarito, embora é uma conjunção concessiva. Vamos para a questão 13? Vamos. O que temos aqui? O que vocês aprontaram? 61%? Ou eu estou enxergando? Não, 81%. 81% foi bem. Vamos lá. Norma padrão de regência. Professores enfrentam dificuldades para conter. Quem contém, contém algo. Não tem esse D. Mensagens pouco pessoais têm acarretado decepções a muitos apaixonados. Acarretar algo a alguém. Ok? Lindo. Vou para a letra C. Receber uma carta. Essa carta não foi escrita. Então, tá. Retoma sempre o elemento. Uma carta não foi escrita. Ignora isso aqui, ó. Uma carta não foi escrita. Não tem preposição aí. É evidente. O que é evidente? A necessidade de se regulamentar o uso das ferramentas. A falta de honestidade nos gestos pode danificar algo. Quem danifica, danifica algo. Verbo transitivo direto. Gabarito P de bola. Ok? Vamos para a próxima? Vamos. 14. Tirinha. Bonitinha essa tirinha, né? Você ficou cantando o verão inteiro e eu trabalhei duro, diz a formiga. Agora chegou o inverno e o que aconteceu? Olha o tamanho da letra. Nada. Droga de país tropical, porque país tropical tende a não ter temperaturas baixas. Então, para que acumular comida? Bendita formiguinha. Então, a partir da leitura da tira, é correto afirmar que seu efeito de humor é alcançado por meio da ideia de... bom, entendi porque 3,5% foi na E, mas bora que bora. A imagem daqueles que vivem entre os trópicos é de grandes músicos. Gente, onde que eu vejo grande músico aqui? Tem uma cigarra cantando, gente. E qual é a relação que eu tenho? Só que a gente aprendeu quando a gente era criança lá em Barbacena, essa história da cigarra e da formiga, ou da formiga, né? Não é isso? Existe o fim trágico da cigarra, que morreu lá no frio, e existe o fim feliz, que colocaram ela para dentro do formigueiro para ela tocar. Mas não tem essa extrapolação de grandes músicos. Quer dizer que os grandes músicos nos trópicos, eles cantam. Claro, só faz calor, né? De acordo com o texto, a temperatura é sempre elevada. Letra B. As condições adversas para as quais a formiga estava se preparando. Porque em país tropical não faz frio. Tá aí o gabarito. Letra C. As formigas são trabalhadoras incansáveis. A gente sabe. Não importa de qual estação do ano estejamos falando. Importa sim, porque para a formiga ela estava revoltadíssima, porque ela trabalhou e acumulou sem precisar, porque não vai ter inverno. Letra D. A cigarra não manifesta opinião, porque considera ser desnecessário apontar o erro da formiga. Ela não manifesta opinião, porque ela continua cantando. Agora, dá pra gente, a partir dessa imagem aqui única da cigarra,
extrapolar a ponto de dizer, olha, ela está considerando desnecessário esse erro da formiga. Não tem isso. Não tem nenhuma manifestação, ela continua levando a vida tocando viola. A chegada do inverno não chegou o inverno. Tudo bem? A chegada do inverno, aqui deveria ser a não chegada do inverno, frustrou os planos da formiga. Tudo bem? A fábula da formiga e da cigarra. Totalmente. Professora, a questão 12, mas não entendi o enquanto. Enquanto é tempo. Questão 12, enquanto é tempo. Tudo bem? Tempo, lá embaixo a gente tem um pronome relativo e lá no finzinho a gente tem um para, que é de natureza com ideia de finalidade. Enquanto alguns alunos podem ser inofensivos. Eu falo sempre que é uma ideia de tempo simultâneo, né? Enquanto eu falo, vocês me ouvem. E aí aqui, ó, de graça, pelo amor, né, gente? Pelo amor. 83,9. 2,5 foi na A, 2,5 foi na D de jeans. Na tira foi empregado em sentido figurado. Verão, tá? Verão, inverno, país tropical, agora, tempo, nada. Não aconteceu absolutamente nada. Não acertei nenhuma questão, aconteceu tudo, acertei todas. Pronome definido. País também, sentido. País tropical, país não tropical. Agora, dá para trabalhar mole? Trabalhar duro, trabalhar mole, o que é isso? Trabalho duro. Ferrenho, você tem que ser dedicado. Tudo bem? Deu para entender? Deixa eu só olhar aqui rapidão o meu horário, que eu acho que eu extrapolei 4 minutos. Eu acho que valeu a pena, e se agora vocês me permitem dar a minha opinião, eu penso o seguinte. Posso ser inclusive chamada a atenção, mas a opinião, eu vou dar a minha opinião como professora de língua portuguesa do NEAF e de tantos outros alunos que eu tenho por aí. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em estudar o perfil da banca. Tudo bem? Perfil da banca. Quando eu falo, entre 257 mil alunos que fizeram aqui o gabarito, eu, Silvia, professora Pessoa, Silvia, não professora, Pessoa, eu leio assim, mas eu já fiz essa prova. Me soa, infelizmente, me soa como uma fala um tanto quanto, não posso nem colocar entre aspas, mas me parece uma fala um pouco assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, entende? Eu estou aqui para trabalhar para o grupo de alunos NEAF, é o grupo de alunos que me interessa, entendeu? Então, ver a participação de vocês aqui, me interessa que vocês todos tenham apreciado, não vi 100% em nenhuma questão, e isso não é demérito, isso não é uma crítica a vocês. Quer dizer que vocês vão tão bem, mas existem dificuldades, e a gente vai sanar, talvez na próxima eu já estou atenta, vocês estão com problema em pontuação, vocês estão com problema em texto, vocês estão com problema de regência e pronome relativo. Vamos sanar? Vamos. Juntos? Sim. Eu não posso olhar aqui e falar assim, minha mãe mandou escolher a Larissa de Mello. Vou pegar a dificuldade da Larissa de Mello e vou fazer um simulado, uma manutenção, prestando atenção nas dificuldades da Larissa de Mello. Não, gente. Não é assim que funciona o NEAF. Não é assim que pensa o Alessandro Ferraz. E é por isso que ele tem tantos aprovados, tá? Eu sei que vocês moram no coração dele, vocês moram no meu coração, a gente trabalha duro, como essa questão, mas a gente também coloca amor, sabe? E às vezes, alguns comentários, eles ferem. Aí eu vou ficar igual o tiozão da carta lá, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... Então assim, eu vou trabalhar para o coletivo. Agora, se daqui a pouco, eu não sou dona do curso, o Alessandro fala assim, Silvia, a gente vai montar um simuladão ferrado, com questões autorais, porque vamos considerar que essas provas todas aqui já viraram arroz com feijão para todos os nossos alunos. Fechou.
Deu para entender? Agora, aqui também é importante que vocês saibam que isso aqui não é um trabalho meu apenas. Vocês não sabem como é a equipe pedagógica do NEAF. Vocês não têm noção que o Alessandro Ferraz, que é o dono do cursinho, ele assiste às minhas aulas. Você entendeu? Que eu passo por um crivo de avaliação de uma equipe pedagógica e de um dono de cursinho que não está preocupado só com quantas pessoas estão comprando apostilas, manutenções, cursos, simulados. Ele está preocupado com a aprovação de vocês e essa preocupação contamina os outros professores. Então, a gente trabalha pelo coletivo. Tudo bem? Então, na próxima aula, coletivamente pensarei em pontuação, texto, pronome e regência. Fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima.